Bom dia, terceiro ano. Estamos entrando no capítulo 26, o Nascimento das Ciências Humanas, possivelmente o nosso último capítulo desse ano, né, devido à pandemia. Eu acredito que a gente não vai ter mais tempo de entrar nos próximos, que seria estética. Então, é mais ou menos o que temos de conteúdo. Capítulo 26, o Nascimento das Ciências Humanas, né? A origem das ciências humanas está associado ao início do urbanismo também, né? Quem está vendo sociologia está tendo contato com esse conteúdo agora do urbanismo. Então, análise do contexto social europeu do século XIX, fortalecimento do capitalismo, consolidação da burguesia, êxodo rural, urbanização acelerada, colonização europeia, que é denominada neocolonialismo, que foi China e alguns países da África, e os contatos entre os burgueses e os operários são as principais características desse período do século XIX e que vão levar à criação das ciências humanas, que seria sociologia, antropologia, psicologia, política, né, ciência política, economia. Então são algumas matérias que são constituídas agora no século XIX, ou seja, mais recentes, tá? E de importância. Foi nesse contexto, tá? Dificuldades metodológicas das ciências humanas, vamos direto para aquilo ali. O que é complicado para as ciências humanas? Trabalhar com o humano. O humano ele é variável, ele não é uma conta matemática, não é uma fórmula física ou química que pode ser controlado, ou seja, ciências naturais. Se eu pegar 1 grama de água, ele vai ferver a 100 graus. Se eu pegar 1 litro de água, ele vai ferver a 100 graus. Se eu pegar 1 tonelada de água, ela vai ferver a 100 graus. A variável é o que vai alterar, é a quantidade de energia necessária para isso. Então, mas isso é controlável. Agora, um ser humano ele é diferente de outro ser humano. Uma economia é diferente de outra economia. Um grupo de humanos é diferente de outro grupo de humanos. E vamos pegar assim, tu avalia que para te criar um conceito de psicologia, tu precisa analisar vários seres humanos e nenhum é igual ao outro. Então, isso é a principal complicação das ciências humanas, nesse sentido. Então, como elaborar um método para trabalhar isso? Aqui embaixo está nomeado o método das ciências humanas, a complexidade. Como isso é analisado? A complexidade das pessoas, a complexidade da economia, a complexidade do grupo, a complexidade da cidade, que é o que estamos vendo em sociologia agora. Aí a experimentação, isso depende muito da necessidade. Né? Depende muito da necessidade de como eu vou experimentar, como é que eu vou pegar um grupo de pessoas e experimentar com esse grupo e depois experimentar com aquele outro. Um exemplo que o livro traz é sobre respostas psicológicas para desastres com incêndio em prédios. Eu não posso pôr um incêndio no prédio com as pessoas dentro. Eu só posso analisar o comportamento que as pessoas tiveram após o acidente. O perfil psicológico de pessoas que sofreram queda de avião e sobreviveram. Eu não posso derrubar o avião para ver o que as pessoas... e estudar com uma câmera e essas coisas para simular o que vai acontecer. Eu tenho que esperar o avião cair e esperar que sobrevivam pessoas para mim ver o que está acontecendo. Então existem séries de experimentações, mas cada uma dependendo da situação e o contexto específico. Matematicidade, credo. É muito difícil tu aplicar matemática nesses experimentos. No máximo que a gente pode fazer é aplicar estatística, né? Grupo de pessoas, então determinado, se eu pegar 100 pessoas, vamos pegar agora uma pesquisa que teve aí de 600 pessoas, tantas vão voltar para o tal candidato, tantas vão voltar para outras, tantas para outras, tantas... Então, só na estatística. Eu botei 2 vezes, né? C e C. Temos a liberdade também, as pessoas são livres, tá? As pessoas são livres e elas... é difícil de estudar isso. A economia é livre, é difícil de estudar isso. O país se comporta de outro jeito, tá? Só repetir ali, infelizmente. Diversidade e de métodos. A questão colocada pelos primeiros estudiosos era sobre o fundamento epistemológico.
o que é esse objeto, né? O que é esse objeto e que pretende conhecer, e em seguida, que método usar para alcançar esse objetivo. Tá? Então, o que queremos e como vamos alcançar. Aí nós temos a tendência naturalista, que é, para entender problemas sociais, será preciso agir como as ciências naturais, isto é, por meio de observação, experimentação e método comparativo. É usar uma prática da ciência, né? Uma análise de dados, basicamente, e aplicar de novo. E nós temos Emile Durkheim e o Skinner, Friedrich Skinner, são os dois principais mentores desta corrente. E depois nós temos a tendência humanista ou hermenêutica. Caráter hermenêutico quer dizer interpretativo, tem que interpretar os fatos, eu tenho que interpretar as coisas. A compreensão, por sua vez, depende da interpretação e encontra-se vinculada à intencionalidade dos atos humanos, sempre voltados para motivações diversas. Tá? As ciências humanas procedem à interpretação a fim de decifrar o sentido oculto, o sentido aparente. A tendência humanista, porém, não constitui uma tendência homogênea, já que tem cientistas de todas as áreas. Tá? Então, nós vamos agora explicar aqui a antropologia e a sociologia, que são as duas interessantes para nós em sala de aula, e depois a psicologia, de forma mais rápida. E eu vou também explicar de uma forma mais rápida, porque para o vídeo não ficar muito longo. E antropologia e sociologia, a gente já viu em sociologia, e está vendo ainda, então não precisa se debater muito em cima. Por uma coisa que a gente já está ali. Então, antropologia, vamos ler o conceito. Consiste no estudo de diferentes agrupamentos humanos em seus mais variados aspectos, tipos físicos, biológicos, comportamentos, instituições, costumes, tanto em formas atuais como ao longo do tempo. Grandes influências. Tá. Então, a antropologia estuda um grupo de pessoas. Estuda o jeito que essas pessoas se comportaram hoje e antigamente. As duas maiores tendências é a evolucionistas darwinistas, em que a evolução das sociedades é que determina a inteligência, a evolução de um povo. E muito preconceituosa também essa visão darwinista. E o outro é o relativismo cultural de Franz Boas, que temos que entender que cada sociedade é relativa ao tempo, espaço e o local, que cada sociedade vive de um jeito. Então, só o que temos de antropologia. Sociologia. Sociologia nós temos em Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, os principais nomes, e que se dedicaram a fundamentar e a estruturar essa ciência. Tá? Então, são três sujeitinhos bem conhecidos por vocês. Emile Durkheim representou a tendência positivista, que tenta levar a ciência, né, positivismo, quando se diz tendência positivista, é que se tenta levar a ciência e a análise científica para esse campo, tá bom? E depois nós temos Marx, que é a parte mais econômica, e o Max Weber, que é mais análise social. Agora, sim, psicologia é uma tendência naturalista. A psicologia é uma disciplina nova, até para nós que estamos em sala de aula. O método da psicologia foi influenciado no início pela tendência positivista, ou seja, tentar levar a ciência ao nível interno da cabeça. Surgiu no século XIX na Alemanha, com o trabalho de diversos médicos empenhados em questões relativistas à percepção. Então, a primeira tendência, a primeira escola, vou botar assim, a primeira linha de pensamento da psicologia é o comportamento behaviorista. Do inglês, behaviorismo quer dizer conduta, estudo do comportamento da pessoa. Nós temos John Watson e Friedrich Skinner, burros. Vamos ficar só com Skinner, que são os principais percussores, ou os dois principais nomes. E nós temos duas versões básicas daquilo ali. Reflexo condicionado respondente, que é o reflexo condicionado pavloviano também. É o condicionamento respondente porque resulta da associação com um estímulo externo ou ao qual segue uma resposta. Ou seja, eu enxergo porque eu vejo a luz. Meu ouvido responde ao que ele ouve. Meu paladar responde ao que ele põe na boca. Meu olfato, então, está muito determinado ao que eu sinto, o que está fora. O condicionamento operante, ou skineriano, é determinado por suas consequências e não por seu estímulo. Ou seja,
Se eu botar o dedo na tomada, eu levo choque. Eu vou querer botar de novo? Não. Então, ele é operante porque por meio de operação. Se eu botar o dedo na água quente uma vez, eu sei que ela queima, eu não enfio mais lá, né? Eu nunca fiz isso porque eu não tenho essa curiosidade de enfiar a língua no gelo, mas tem gente que enfiou a língua no gelo e ficou agarrada lá, ficou presa, né? Não vai mais fazer isso. Se tu sofreu um trauma dirigindo carro, tu não vai mais querer dirigir carro. Então o comportamento, o behaviorismo tende a gerar comportamentos ou inibir esses comportamentos. Então aqui, ó, campos de aplicação no tratamento psicológico de certos comportamentos, terapia comportamental, reflexologia, tem por objetivo descondicionar mau hábitos, tá? Tirar certos hábitos. Processos semelhantes podem ajudar pessoas que têm medo de voar de avião ou dirigir veículos. Então tu tenta descondicionar a pessoa, tu cria uma outra possibilidade. Então é muito usado em autoescola, realmente. É muito usado em autoescola, dirigir avião, falar em público e assim vai. Aquilo que você tem um condicionamento negativo. Também é usado o behaviorismo em escola. Querendo ou não, vocês são muito condicionados de várias formas, né? Mas desde uma prova de xizinho até comportamentos a se esperar. Então, esse campo do behaviorismo é muito usado principalmente para descondicionar alguém e tentar tornar a vida dele melhor. Desculpa, tendência humanista na psicologia. O que cada um percebe é um modo para ele, é o mundo, desculpa, para ele. Daí a importância do sentido da rede de significações que envolve os objetos percebidos. A consciência vive imediatamente como doadora de sentido, ou seja, o mundo que cada indivíduo percebe é apenas dele, só pertence a ele. E então essa tendência humanista tende a estudar isto. Então nós temos a psicologia da forma, também conhecida como Gestalt, influenciados pela fenomenologia, ou seja, pelo fenômeno, não pela lei da ciência. Fenômeno é o quê? A luz que está te chegando, ou seja, tu está vendo o meu rosto agora, isso é um fenômeno natural, é a luz que chega. Como é que isso chega em cada um? Se estivesse em sala de aula, eu apontaria a parede, e aquela parede da escola é verde. Mas uns vão dizer que é azul, outros vão dizer que é outra cor, porque o estímulo visual chega diferente em cada pessoa, chega de formas diferentes. Então, aqui nós temos a percepção. Em oposição ao positivismo, os gestaltistas afirmam que não há excitação sensorial isolada, ou seja, não há um conhecimento isolado. Eu sou o contexto que me cerca, porque o objeto não é percebido em sua parte para depois ser organizado mentalmente, mas apresenta-se primeiro na totalidade, na sua forma e na sua configuração, e depois os detalhes são percebidos, conceito de figura e fundo. Como é que é o conceito de figura e fundo? Você está me vendo agora, mas o fundo é o texto. Você foi a uma festa, vou dar outro exemplo, você foi a um baile, uma festa, e tocou uma musiquinha romântica e você achou um parzinho lá para dançar. E lá no final das contas você deu um beijo. A sua figura é a pessoa que está à sua frente e que você tascou-lhe o beijo. O fundo é a música que está tocando. Como é que isso vai ser estudado? No futuro, quando tocar aquela música ali, tu vai lembrar, eu fiquei com alguém no baile lá tal. E essa figura e fundo pode ser positiva ou negativa, nem sempre vai ser tão bom assim. Então, por exemplo, eu associo que eu tomei Fanta, primeira vez na minha vida, eu era criança no interior e a mãe fez um bolo e fritou um frango e nós fomos numa festa de igreja, a minha família era pobre e meu pai conseguiu comprar 1 litro de Fanta. E nós então comemos esse bolo com frango frito e essa Fanta. Isso é figura e fundo. Toda vez que eu tomo uma Fanta eu me lembro disso. Uma imagem, uma figura de família. Então, isso é o estudo da imagem de figura e fundo. Já o comportamento, a ação operante, né? Faltou ali o computador comeu a palavra, e a correlação entre o organismo e o meio, de tal modo que o ambiente se apresente como um campo total, assim, o mesmo espaço estrutural de um modo diferente, tá? Aqui eu trouxe 2 imagenzinhas para vocês entenderem o que é figura e fundo. Essa é uma campanha da WWF. Se vocês olharem bem na árvore, vocês vê pandas estampados, que é o logotipo deles, é um panda, ó. E eles fazem essa joguete de figura e fundo, ou essa imagem que está aqui.
uns veem um coelho, outros veem duas moças, ou uma mãe e uma filha, no caso, que é a imagem aqui, porque é uma propaganda do Dia das Mães. Ó. Isso é trabalhar com figura e fundo. Claro que a Gestalt não trabalha só com isso, né? Vai trabalhar mais com os traumas do que isso. Aí nós temos Freud, o fundador da psicanálise. A psicanálise é uma das tendências, das correntes psicológicas mais antigas que tem. E ela estuda o subconsciente, o inconsciente e o subconsciente. E ela se baseia em duas formas de análise, que é a livre interpretação ou tu analisar os atos falhos. Já explico isso. Vou só ler aqui para vocês entenderem. Para a psicanálise, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na conduta externa, mas também carregam significados, significados ocultos que podem ser interpretados. Ou seja, há coisas que acontecem que não são claras e precisam ser estudadas. Outra inovação da psicanálise encontra-se na compreensão da natureza sexual da conduta humana. A energia que preside os atos humanos é de natureza pulsional, que é a libido. Freud vai dizer que todos temos libido. Quando foi levada para os Estados Unidos e depois para outras línguas, o pessoal botou muito sexo e retirou outras coisas. Libido, essa vontade pulsional, pode ser vontade de comer, vontade de pular de bungee jump, vontade de viajar. Também vontade de fazer sexo. Então, há várias interpretações para isso, mas o que interessa, o que nos move é o impulso e o prazer que isso gera, é o libido. Então, se eu não tivesse vontade de jantar, eu não... qual é a graça disso? Então, por incrível que pareça, há pessoas que não têm vontade de comer. Gente estranha essa, né? Então, há muitas outras situações que é estudado. Então, ele instala 3 campos. Nossa mente tem 3 estágios, o superficial, o mediano e o profundo. E dá nome a isso, esses aparelhos específicos. Nós temos o id, o ego e o superego. Id do latim quer dizer isto. Constitui o polo funcional da personalidade, o reservatório primitivo, a energia psíquica. O id é aquele demoninho que a gente vê nos desenhos infantis. Ele é o impulso, né? O id é o cara que diz, vai lá e faz. É o cara que pode fazer um monte de cagada. Por exemplo, o id diz, vamos pular esse bungee jump. Vamos fazer tal coisa. O id é impulso, ele é primitivo, ele não tem racionalidade, ele é o prazer, ele é a vontade. Depois nós temos o ego, que do latim quer dizer eu. É a instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. É o mediador da coisa. Não faz isso que vai dar erro. Não come aquela frutinha que talvez ela pode estar estragada, ela pode estar envenenada. Não faça isso que você vai apanhar. Então ele faz essa mediação. E depois nós temos o superego, ou o supereu. E é o que resulta da internalização das proibições impostas pela educação. O superego é o controle entre o ego e o id. Ele é a lei, ele é a regularização. Então, ele trabalha como mediador. E se esses 3 carinhas estão em dia na nossa cabeça, nós estamos psicologicamente mais ou menos legais. Se não, há uma necessidade de estudar os fatos. Como é que isso é feito? Por associação livre, que a pessoa senta numa cadeira e ela vai contar os sonhos que teve, ou através dos atos falhos. Então, os sonhos é uma interpretação, tu vai lá e fala. Às vezes o sonho não tem sentido nenhum. Mas se tu começar a juntar uma coisa, um fato, um dado, uma história, alguma coisa, eles começam a fazer sentido. E nós temos o ato falho. O ato falho, o nome disso tudo é o ato falho. Eu vou dar um exemplo. Tu tá lá beijando a Maria e em vez de chamar ela de Maria, chama ela de Carla. Pronto, teu cérebro está acusando, quer dizer que tu tem uma amante. Ele deu um ato falho, ele deu uma falha sobre o teu sistema, vou botar assim, uma falha do sistema, para que aquilo que está errado venha à tona e seja resolvido. Tu sabe que tu está errado em ter uma amante, mas tenta enrolar até o que dá. E o teu cérebro vai dizer, não, vamos acabar com a brincadeira, para com isso, o negócio é diferente. E entra o ato falho. São alguns exemplos, tá? Depois temos as ciências cognitivas. A mais importante delas, ou a que interliga tudo, é a neurociência, né? Onde que chega-se agora na modernidade a entender que o nosso cérebro é plástico. O que quer dizer plástico? Ele é maleável, ele é diferente.
Então, entender como o nosso cérebro funciona, como ele capta, como ele interage, como ele responde ao meio ambiente é importantíssimo. Então, a neurociência ela entra para ajudar as outras correntes psicológicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas a entender isso. Então, neurociência nada mais é que o estudo dos neurônios, né? O estudo da nossa cabeça, e isso é muito importante. Então, de uma forma rápida, era isso que eu tinha para vocês, tá? Qualquer outra dúvida, vocês têm meu WhatsApp, podem perguntar por lá. Abraço!